Saudações, rapaziada. Eu mesmo de sempre, né? O Alan aqui. E vamos para mais um unboxing. Meus amigos, hoje eu fiz aqui a aquisição, né, de um multímetro. Nosso multímetro, digo nosso porque esse canal não é meu, esse canal é nosso, né? Nós é que fazemos o canal aqui. E será utilizado por nós, né? Eu e você. Nós compartilharemos muitas experiências juntas com esse multímetro aqui. Eu já fiz aqui o unboxing de outras ferramentas. Confesso que não sou muito bom nisso. Na verdade, sou péssimo, né? Mas gostaria de estar compartilhando com você essa experiência aqui que não podia ficar sozinho nessa experiência, né? Eu tinha que compartilhar com vocês, que são meu público aqui. Afinal, nós somos quase 2 mil pessoas inscritas. E muito obrigado mais uma vez. Se você não se inscreveu ainda, por favor, cara, não perca tempo. Nós temos vídeos aqui, né? Temos cursos completos aqui de eletrônica, de montagem e manutenção de computadores, de celulares, de videogames. E você não perde nada. Eu peço desse voto de confiança aí. Caso você não goste, caso seja tudo caô meu, não seja como eu estou falando, vocês podem se desinscrever e dar dislike nesse vídeo. Mas, se for como eu estou te falando, por favor, dê esse meu voto de confiança. Então, eu já retirei aqui da embalagem. Eu esperava que tivesse uma logo do fabricante, alguma coisa do tipo. Ah, tem aqui um nome aqui do lado de fora, né? Então, aqui tem alguns dizeres aqui, ó. Tem uma etiqueta nesse canto de cá. Aí tá falando sobre, pelo que eu entendi, né? A temperatura de operação dele é entre 0 graus e 40. Estocar ele entre 10 e 50 graus. E trabalha com duas pilhas AA, né? Que seria a chamada famosa pilha palito. E eu achei que ele fosse recarregável, porque existe um modelo desse daqui que ele vem com uma bateria e ele é recarregável. Então, no caso, esse daqui ele não tem esse recurso, ele é utilizado com duas pilhas palito. Então, vou colocar aqui, vou abrir aqui a embalagem. Vou descer o unboxing até que se tiver algum problema eu tenho como contestar com o vídeo, né? Rapaz, ele é bonito, hein? Está aqui nosso multímetro, né? A nossa estrela desse unboxing aqui. Achei ele muito bonito, tem uma superfície espelhada. Ele vem aqui com uma capa de borracha. Aqui, ó, muito bonito, parece um celular, cara. Pô, muito legal, cara. Então já vamos explorar já já as coisas que tem nele, cara. Pô, mas achei muito bonito, cara. Gostei bastante. Esse foi o presente da minha esposa, que quero muito agradecer ela por esse presente maravilhoso. Dia dos Pais, né? Nós estamos no mês de julho, eu recebi antecipado. Aqui, ó, é o manual de instruções. Tá em chinês. Eu vou ver se eu consigo traduzir esse manual aqui para descobrir alguma das funções que talvez possa ter e eu não conheça, né? Aqui, ó, tem pelas escalas, né? A gente não precisa de tradução, pelo menos para quem é da eletrônica, né? Nós temos aqui, ó, corrente contínua, corrente alternada. Temos aqui botão de liga e desliga, mostrador de bateria, escala de continuidade, escala de bip, né? Escala de diodo só que com bip, né? Capacímetro, Dutch. Como é que é o nome? Eu sei que se fala Dutch, né? Hold, que é ele gravar o valor que está na tela, escala de volt, milivolt, escala de capacitância, né? Milifarad, microfarad e nanofarad, escala de resistência, mega ohms, kilo ohms e ohms mesmo, né? NVC, que seria, no caso, descobrir qual seria a fase, né, da rede, e live, né, seria se a coisa está vivo, né, se existe corrente, né, existe voltagem naquele ponto, frequência e temperatura. Legal, esse multímetro, a minha esposa que me presenteou, ela pagou nele, se não me engano, a gente pegou numa promoção, ele foi R$ 61, cara. Mas o valor dele atual no dia de hoje, né, que nós estamos em julho, é de R$ 99 com frete grátis. Ele também veio com duas ponteiras aqui, interessante, né? Elas são revestidas, protegidas na ponta, para quem trabalha com elétrica e por causa da isolação do painel, né, para não ter o risco de fechar curto entre duas partes vivas, né, com a ponta aqui de medição, ele tem essa proteção aqui que fica somente essas pontas aqui de fora para poder
testar, bem interessante. E também aqui esse pino que tinha de pino banana, ele não, a maioria dos multímetros ele é curvado, esse daqui ele é reto porque as saídas dele são embaixo, né? Não são nesse setor aqui como são nos outros multímetros, né? Então, ele é de categoria 2 para medição até 600 volts e categoria 3 para medição até 300 volts. Aqui tem um símbolo, né, da entrada da parte da entrada comum, né, ou GND ou terra, ou neutro, e aqui seria a entrada principal nossa de voltagem, né. Eu acredito que tudo nele aqui seja medido aqui, inclusive corrente, já que ele não tem outra entrada aqui de energia. Embora eu acho que ele não tem escala de corrente, porque eu aqui nesse símbolo aqui que eu estava vendo, não tem corrente. Não tem corrente. Ele não tem medição de corrente, então por isso que ele só tem essas duas saídas aqui. Então eu vou verificar se ele está ligando, porque se ele não tiver, eu imagino que deve ser a pilha A. Aí eu percebi que ele tem lanterna aqui atrás, parece que tem uma câmera de celular, é a lanterna. Tem até aqui do lado os botões dele, que eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele liga. Ele deve estar sem pilha mesmo. Um outro multímetro aqui da marca Neng, né, chinesa também, que eu comprei a Duracell, acho que 2017, cara. Eu acho que eu uso ele quase todos os, eu uso ele todos os dias, cara. E ainda tá boa. Assim, não tipo assim, puxando brasa pra sardinha não, mas como o multímetro tem um uso bem baixo, né, um consumo alto, cara, você vai ter uma pilha aí por muito, muito tempo. Essa aqui foi praticamente o preço de 3 cartelas dessa daqui, mas eu acho que o tempo que ela vai durar vai valer a pena. Então pronto, meus amigos, agora sim, nós já podemos já testar o multímetro. Eu confesso a vocês que eu não fiz uma busca profunda, alguma coisa assim do tipo, porque a minha ideia, né, era testar meus conhecimentos, né, de eletrônica e também ser um unboxing sincero, né, sempre com vocês, tipo, e com as reações genuínas, né. Então vamos ver se ele é trivial, né, se ele igual os outros, iguais são os outros. Tem um botão de ligar aqui em cima, né, esse símbolo parece que é universal, né. Vamos ver aqui se ele vai ligar. Beleza, pô, bonito. Letreiro, números grandes. Legal, tá numa escala aqui de alto. Não sei o que ele verificaria aqui alto. Eu acho que essas. Vamos ver se eu vou de repente o que esse alto faria, né? Então aqui embaixo a gente tem as entradas até que na cor vermelha e tá escrito aqui, né, que seria saída, input, e com que seria ponto comum, que seria terra ou GND. Você queria descobrir uma função aqui, ó. Aqui do lado, né, nós temos esses 3 botões, que é o botão que tem o símbolo, parece que é o símbolo da lanterna, né? Tem aqui o botão que tem o símbolo de capacitância e tem um botão chamado Func, que deve ser função, né? Deve ser para mudar aqui a escala do multímetro, já que ele não tem aquela partezinha igual os multímetros mais tradicionais têm, como esse daqui, né? Que tem esse meio aqui que a gente seleciona a escala. Então, e tudo aqui dele é aqui do lado. E tem esse botão de cima que é para ligar e desligar. Então aqui, ó, pelo que eu entendi, eu vou apertar esse botão aqui da lanterna e segurar. Ó, aqui, ó, lanterna. Legal, cara. Então parece que ele já vem aqui no automático com um acessor de temperatura. E vamos ver explorar aqui as escalas. Ó. Func, vou apertar aqui Func para ver o que ele vai fazer. Ó. Voltagem contínua. Já que nós estávamos com as pilhas aqui, vamos ver aqui quanto que está. Vamos fazer aqui a aferição. Ele está me dando 30 graus, ponto 5. Acredito que deve ser a temperatura ambiente, né? Então aqui, ó, menos no preto. Um 1.513 volts. Legal, ele tem 4 dígitos, né? Legal, então ele é um True RMS, né? Ele mostra no caso a tensão real, né? E não a média, né? Legal. Então vamos ver aqui a próxima escala dele. Clicar aqui no Func AC, né? E tem até a frequência também, rede alternada. Eu trouxe aqui coloquei aqui uma extensão para a gente verificar aqui como é que vai ser. Vou colocar aqui de um lado e de outro. 1.400 e poucos volts, 60 MHz. 60 Hz. Aqui apareceu aqui.
129 volts.8. 59 Hz, né? Frequência da rede. Quase 60 Hz de frequência. 130 volts aqui, ó. Legal que ele parece que quando a corrente, pela intensidade da corrente, ele faz aqui um ciclo aqui carregando, né? Interessante aqui esse display. Aqui nós temos a escala de condução, né? Essa aqui não é com bip, é só de condução. Então vou aqui pegar um diodo para a gente conferir aqui a condição dele. Vou pegar esse pequeno diodo aqui. Então nós temos aqui de um lado, né, com essa marquinha aqui, nós temos o chamado cátodo, e do lado de cá a gente tem a marquinha que a gente chama de anodo. Então um diodo bom, a gente tenta colocar a ponta vermelha dele no anodo, que é o lado contrário à faixazinha, e a ponta preta no cátodo. Então vamos ver, ó, conduziu 0,596 volts, né? Então ele precisa de 0,6 para começar a conduzir. Agora vamos ver o sentido contrário para ver se o diodo está bom. Se ele conduz no sentido contrário, ele está ruim. Ó, nada. Então esse diodo aqui está bom. Então, escala funcionando direitinho. Vamos ver o próximo. Esse NSCU. Esse NSCU aqui, eu acredito que seja para você verificar se tem passagem de energia elétrica em algum ponto, né? Então aqui ó, a própria extensão aqui, ó. Vou aproximar ela. Ó. Ó, pelo barulho, ó. Então ele indica que tem tensão passando aqui. Se eu tivesse mais de um cabo aqui, né, eu poderia separar os dois cabos e saber qual dos dois está passando tensão para poder descobrir qual que é fase e qual que é neutro. São duas fases, dependendo se for 220 volts. Interessante, cara. Eu tenho aqui uma caneta, que até eu já mostrei para vocês em alguns vídeos sobre corrente elétrica, que eu identifico com essa caneta aqui. Esse aqui já tem essa função, então eu já não preciso levar a caneta junto comigo, né? E essa aqui, live, eu acredito que seja para, no caso, você identificar qual que é a fase, né? Como fosse uma função de chave de teste que a gente iria utilizar aqui. Então, vou botar aqui, ó. No meu caso, 127 volts, então tem um fio neutro, um terra e um fase. Esse daqui, ó, vamos ver, esse aqui, ó, apitou. Esse daqui é o fase, ó. Esse daqui, ó, nada, ó. É o neutro e o do meio é o terra, né? Ó, aqui. Ó. É que eu não estou conseguindo um bom contato aqui. Vou ver se nesse outro aqui está melhor. E com o barramento, todos desse lado vai ser... Ó. Tá vendo? Esse lado aqui é o lado vivo, ó. O lado fase. Esse aqui, ó. Nada. Esse é o neutro. Então a gente já descobriu mais uma função dele aqui. Interessante. Temos aqui a função de frequência. E esse aqui seria aquele DUT, aquela função DUT Cycle, né, que a gente utiliza percentual, né? Então aqui, ó, tenho aqui um gerador de funções. Eu vou ver se a função de porcentagem, quer dizer, a função de DUT Cycle e de frequência, se dá para medir assim diretamente. Vou colocar aqui na função que estava, que era a função de porcentagem. Vou colocar aqui o gerador de função. Então aqui, ó, fiz a conexão aqui da frequência. Aqui ele já identificou 60 Hz aqui, que eu coloquei aqui no gerador de funções. A mesma frequência da rede elétrica, né? Coloquei aqui e já está me dando valor. Então vamos para a próxima escala. Esse alto aqui, eu não sei o que seria. Vou tentar aqui, vamos tentar aqui ver o que está acontecendo. Se eu botar aqui, por exemplo, esse diodo aqui, vamos ver o que ele faz. Se ele... Como eu falei, nós vamos descobrir juntos o que acontece. Ah, esse aqui é resistência. Resistência de 4,8 megaohms. Beleza, então aqui é a escala de resistência, esse alto aqui. Então tem outro botão aqui de um capacitor, escala de capacitância. Vou pegar aqui, eu tenho uma caixa de capacitores aqui, ó. Vou pegar esse maiorzinho aqui que vai ser melhor pra gente ver. Esse daqui, ele é um eletrolítico de 1000 microfarads por 50 volts. Então vamos ver aqui que
926 microfarads, 949 microfarads, 951 microfarads. Como tem uma tolerância aí de 10%, aí, ele está dentro do esperado. Então esse capacitor está com capacitância boa. Vou pegar um outro aqui. Esse daqui é de 1500 microfarads. Vamos ver se quanto que ele vai. Ó, 1539 microfarads. Tá dentro do esperado, tá ótimo. Então vamos ver a próxima escala que tem aqui no. Ver aqui a próxima escala. Ele voltou pro alto aqui. Ah, desculpa, aqui é de capacitância que a gente estava, né? Então a primeira escala aqui, alto, ó, nós vimos, ele tem aqui a escala de diodo, né? A escala de continuidade. Temos aqui a escala de verificação de corrente, verificação se a rede está energizada em qualquer fase, qual que não é. Aqui frequência, e depois ele volta de novo para a parte de resistência. Aqui eu tenho capacitância, esse lado de cá. Eu tenho aqui resistência de novo. Nossa, ele tem resistência no alto e tem resistência aqui nesse escala específico. Tem aqui no caso continuidade, só que porém com bip, né? Ó. Então, vou mostrar para vocês mais para frente o porquê de usar a escala com o bip e sem o bip, né? De continuidade. Que tem a maioria dos multímetros da escala de diodo e de condutividade são juntas, né? Então aqui tem, desculpa, estava aqui na escala de resistência, né? Escala de continuidade, tem aqui uma resistência aqui. Temos aqui a capacitância de novo. Então basicamente aqui, ó, a gente passou esse multímetro aqui. Ele tem a escala alto, não sei se de repente ele só mede resistência, não sei se de repente se a gente colocar uma tensão aqui na ponta, se ele vai medir a tensão de forma automática. E temos aqui embaixo a função hold, né, que ele congela o valor que está aqui na tela. Então assim, no geral nós passamos aqui por todas as escalas dele, e assim, eu vou ser bem franco com a minha opinião, né? Minha opinião é minha pessoal, cara. Não é uma opinião assim que reflete, né, um todo. Eu acho que, pelo que apresentei aqui, vocês podem também tirar essas conclusões. Assim, pelo valor que foi, cara, eu peguei uma promoção dele por R$61, já com frete incluído, para cá, para o Rio de Janeiro, e eu achei que valeu o preço, mas eu tinha uma expectativa maior. Porque assim, pelo que eu observei aqui, pelo que eu pesquisei também, quer dizer, não pesquisei a fundo para poder, tipo assim, descobrir as funções, mas só que ele tem temperatura somente atrelado a uma escala de capacitância, atrelado a uma escala de resistência, atrelado a uma escala de continuidade. Ele não tem, por exemplo, temperatura separado para poder você monitorar um local. Então, para mim que vou começar a fazer rebaring, né, com uso de churrasqueira elétrica, eu queria ele para poder me auxiliar nisso daí, porque eu já tenho outro multímetro que também mede a temperatura. Então, o multímetro iria medir a temperatura do chip e da placa, né, e o outro iria medir a temperatura da grelha onde ele está. Então, pelo que eu vi, não sei se eu vou conseguir medir somente a temperatura. Eu acho que ele está atrelado a isso daí. Outro ponto também que eu achei que todos os multímetros têm, esse aqui não tem, é medição de corrente, né? Não corrente elétrica. Como ele só tem duas entradas aqui, a escala de corrente dentro do multímetro, ele tem um resistor chamado Schottky, que esse resistor ele faz uma resistência, né, a passagem de corrente, e com isso o multímetro faz um cálculo e diz qual é a corrente elétrica que tem ali. Como já tem duas entradas, ele não tem essa opção aí. Então, para mim, foi um ponto negativo ele não medir corrente, embora para mim não faça muita diferença, porque para o que eu faço aqui na eletrônica, informática, não faz muita diferença. Outro ponto também que eu achei que poderia ser melhor é que existem modelos dessa linha S10 que ele tem aqui uma entrada de carregador tipo C e uma bateria interna.
esse meu aqui ele veio com pilhas. Então, acho que seria bom se esse recarregável, acho que para mim seria mais viável, porque você não teria que gastar com pilhas, né? Então, existem esses aqui que são recarregáveis. Outro ponto aqui que eu verifiquei, que achei que também poderia ser melhor, é a questão assim, algumas escalas, né, estão ligadas, assim, de certa maneira, mas elas não, tipo assim, se você quiser medir em separado, fica mais difícil. Por exemplo, como eu falei, temperatura, né, e tem algumas aqui que vem a frequência. Mas o lado positivo é que, por exemplo, você consegue monitorar uma corrente, uma tensão, né, alternada com uma de tomada, por exemplo, e ela fica ela oscila normalmente, né? Porque esse aqui no caso ele é um True RMS. Então a vantagem que eu acho interessante dele é que ele tem 4 dígitos, que ele também vai mostrar a frequência juntamente com a tensão, né? Com a variação que ela vai ter. E também ele tem uma outra vantagem que ele desliga sozinho depois de, acho que se não me engano, de 3 minutos sem uso, ele desliga automaticamente também para economizar energia. Caso você esqueça na bancada, vá atender algum cliente, alguma coisa, ele sozinho se desliga. Então achei que também esse é um ponto positivo dele. Outro ponto positivo dele também que eu achei é que se você estiver trabalhando em ambiente escuro, ele tem a lanterna, aí no painel dele você tem luz, né? Então você não fica você mesmo no escuro consegue visualizar aqui o painel e consegue clarear o ambiente que você está. Então assim, é uma possibilidade muito interessante. E a outra vantagem também que eu achei dele, cara, é a seguinte: você não precisa selecionar a escala que você vai trabalhar. Por exemplo, cara, medir tensão. Nos multímetros mais tradicionais, geralmente eu tenho tensão, exemplo, contínua. Geralmente contínua eu tenho 2 volts, 20 volts, 200, 600 e 1000 volts. Então, dependendo do multímetro, eu tenho que escolher qual é a faixa de tensão que eu espero ter naquele local para poder medir. Se eu botar uma escala muito grande, ele vai encher, ele vai completar com zeros os espaços que estão aqui depois da vírgula e acaba talvez na correria, tipo assim, a gente acaba tendo uma interpretação ruim. Ele por ser automático, ele meio que você não tem essa necessidade de você colocar a escala de resistência que você espera ter daquele componente e tudo mais. Então, esse é o ponto de vantagem, né? Tipo, na escala de tensão, resistência tensão e resistência, né? E capacitância também. Então, para mim é um ponto positivo. Mas, assim, pelo custo que ele foi, eu acredito que vale assim o preço, né? Vale assim bastante. Outro ponto também que eu achei que poderia ser melhor é que eu já vi que dessa linha aqui existe uma bolsa para transporte dele, né? E esse meu aqui, por exemplo, não veio com a bolsa de transporte, ele veio só a caixa, os cabos com a ponta de prova, e também achei um ponto positivo das pontas de prova dele que ele veio com essa isolação aqui que a gente coloca na ponta. Então, para quem trabalha com elétrica e mede painéis, né, de tensão, né? Eles, no caso, você fica só com a ponta, né, de medição, a ponta de prova, exposta para poder medir, para você não corre risco de fechar curto, né, e abrir um arco elétrico no painel na hora de medir. Então, esse também é outro ponto que eu achei positivo, ó. Ele desligou sozinho. E, assim, no mais, assim, cara, eu acho que para quem está iniciando, para quem tem, assim, um valor, assim, até R$ 100 para investir no multímetro e começar, eu acho que ele é válido, cara, assim. Eu achei que algumas escalas ele demorou um pouquinho para poder ajustar a medição e tudo mais assim. Eu acho que ele valeu, assim, tipo assim, eu tinha uma expectativa maior, mas eu acho que ele valeu. E com sinceridade, cara, se você tem aí R$ 100 para investir, eu recomendo que você compre. Eu tenho esse multímetro aqui há mais ou menos uns 5, 6 anos. Ele antes de eu ter esse daqui, nesse aqui é o meu multímetro mais top, né, em questão de escalas. Ele é o multímetro que mais tem aqui escalas aqui que eu utilizo, mas só que ele veio com uma gama de acessórios, cara. Ele veio com aquela garra jacaré, ele veio com uma ponta de prova que você pode desenroscar e deixar e parafusar ela num painel de medição para você monitorar o que tem ali. Ele tem a escala de corrente, né? Tanto miliampere como também ampere. Ele tem aqui também, quando você liga ele também tem a opção que você pode segurar aqui, ó, e também clareia o painel. Claro, o display dele não é tão grande como esse daqui. Mas, assim, esse aqui ele tem uma sonda para temperatura, né, que você coloca no ponto com e nesse ponto aqui, você vai ter a sonda para temperatura. E tem todas as outras escalas que esse aqui tem, né, como capacitância, como também... Ele só não tem, no caso, aquela de você aproximar do cabo elétrico e saber se tem tensão ali sem contato, mas aqui ele saber qual é a parte fase, qual é a parte neutra, você também consegue pela essa função que é chamada NCV.
E aqui você tem a questão de corrente, outras mais assim. E esse multímetro aqui, a Neng AN8009, a diferença de preço dele para esse daqui não é muito grande, deve ser em torno de R$ 30 mais ou menos. E esse aqui vem com mais acessórios. E o que eu acho ruim dele, cara, é que assim, pelo tempo que eu tenho de uso e porque também já caí no erro de emprestar para outras pessoas e deixaram cair no chão, ele tá meio desregulado, cara. Tem horas que a escala dele não fica muito alinhadinha. Eu já fiz uma limpeza nele, já lubrifiquei aqui essa parte que tem a pista desse coisa aqui, ele melhora. Aí depois de um certo tempo ele dá problema de novo. E eu achei que esse daqui pudesse ser uma boa opção, já que ele não tem esse chave seletor aqui. Mas acabou que eu vi que assim, ele, em comparação a esse, tem coisas que esse aqui é melhor e tem coisas que esse aqui vai ser um pouco melhor. Mas eu recomendaria, se você tem aí, sei lá, está começando a eletrônica agora, se você não pode, se você não tem aquele multímetro baratinho amarelinho, você quiser comprar melhorar seu multímetro para você pegar uma escala como capacitância, como temperatura e outras assim, né? E não ter aquele risco também de ter que selecionar a escala, que é chato a beça, eu recomendaria que você comprasse um desse daqui mais do que esse daqui. Essa aí é a opinião minha, essa é a opinião pessoal, a diferença de preço não deve ser tão grande de um para o outro. Eu sei que esse aqui tem nas cores azul e preto e vermelho e preto. Mas assim, esse aqui vem mais acessórios, né? Vem uma bolsa também para você carregar ele com os acessórios também. E achei que esse aqui valeu mais do que esse daqui. Mas é opinião pessoal, mas para quem está começando a eletrônica, eu acho que esse daqui é válido sim, assim, até certo ponto. Tá bom, meus amigos? Desculpa aí pelo vídeo longo aí, por esse unboxing aí, nós descobrimos juntos como é que funciona, né? E espero que talvez sirva de base aí para você tomar uma decisão se você quer comprar ou não. Valeu, meus amigos? Agradeço aí por ficar até o final aqui. Se puder curtir o vídeo, dar aquela moral pro seu amigo aqui, compartilhar o vídeo, ativar o sininho de notificações. E toda terça e sexta nós temos vídeo aqui a partir das 10 horas da manhã. Então, um forte abraço, até o próximo e tamo junto.